Meus irmãos, que a luz do Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre. Já faziam 15 anos que se iniciara a revolução que prometeu à humanidade igualdade, liberdade e fraternidade. O que a Revolução Francesa entregou foi um período de terror, onde milhares de pessoas foram guilhotinadas, inclusive o Michel Guillotin, que inventou a guilhotina. No meio da Revolução, resolveram que a religião não servia mais para nada e que deveria se matar o último rei com as tripas do último padre, porque eles estavam sendo dominados por um rei aprovado pela igreja. Chegaram a dizer que não precisavam de Deus, elegeram a Deus a razão. Até que Napoleão Bonaparte acabou com todos os ideais revolucionários, impondo uma ditadura e dizendo que Deus voltava a existir por decreto. Foi no Império de Napoleão, no dia 3 de outubro de 1804, que nasceu Hipólito Léon Denisard Rivail, aquele que a posteridade conheceria pelo nome de Allan Kardec. Filho de uma família de jurisconsultos de Lyon, foi mandado na adolescência para a escola mais famosa da Europa, a escola do professor Pestalozzi, em Yverdon, na Suíça. E lá, o jovem Rivail conviveu com todo o drama que já trazia da Revolução Francesa, que trazia da morte do ancião regime. O professor Pestalozzi tinha conflitos imensos, porque era a primeira escola da Europa onde protestantes e católicos estudavam juntos. E haviam professores católicos que pediram a demissão porque não queriam ensinar alunos protestantes. E Pestalozzi insistiu na escola. E ele foi mais longe. Ele disse que o fundamento da educação é o amor e que os estudantes mais velhos e mais preparados, ao invés de competirem e suplantarem os estudantes menos brilhantes, devem ensinar aqueles que ficarem para trás. E assim, o professor Pestalozzi fez uma escola multisseriada, onde os alunos que sabiam menos eram ensinados pelos alunos que sabiam mais. Essa é uma das razões porque o jovem professor Rivail, aos 20 anos de idade, assumiu o lugar do mestre quando ele foi viajar pela Europa. O jovem Rivail assumiu a direção da mais famosa escola europeia com 20 anos de idade. A essa altura, ele já era professor de anatomia, de matemática, de francês. O jovem Rivail se tornou um dos professores mais famosos da França. Ele escreveu cerca de 14 livros didáticos. Propôs a reforma do ensino público francês 2 vezes. Tradutor das obras do famoso teólogo Fennel, do alemão para o francês. O professor Rivail sabia bem o francês, o alemão e o holandês, e tinha noções de grego e de latim. E estava traduzindo as obras dos teólogos, dos religiosos da época. Mas, além disso, ele fazia parte de um movimento que foi fundado 200 anos atrás pelo médico Franz Anton Mesmer.
o movimento do magnetismo. O professor Rivaio era magnetizador. O Franz Anton Mesmer curava através do seu magnetismo, magnetizando diretamente a pessoa ou até mesmo objetos. E criou-se uma escola de magnetizadores, das quais o professor Rivaio fazia parte. Entre os fenômenos provocados pelo magnetismo, existiam os fenômenos do sonambulismo, onde o ser magnetizado ganhava a presciência, que era a capacidade de prever o futuro, ou mais comumente a dupla vista, que é a capacidade de enxergar o que acontece à luz. Em casos mais raros, acontecem os fenômenos de êxtase, onde esse magnetizado entra em contato com planos espirituais superiores. A essa época, já existiam as obras de Emanuel Swedenborg, descrevendo os reinos celestes, que foi um engenheiro francês também, aliás, um engenheiro suíço, que também teve notoriedade descrevendo do plano espiritual. Mais do que isso, em 1848, começou aquilo que, na história do espiritismo, Arthur Conan Doyle chamaria de moderno espiritualismo. A história do espiritismo é um livro de Arthur Conan Doyle, que nós conhecemos melhor como o criador do Sherlock Holmes. Então, em Hydesville, no condado de Nova York, nos Estados Unidos, um espírito insistia em bater nas paredes de uma família metodista. E aí se moveu todo o condado, todo o entorno em busca desse espírito que batia na parede. A partir daí, os médiuns começaram a se manifestar, pessoas começaram a evocar espíritos, e o fenômeno foi para a França e se tornou uma coqueluche, no termo francês, façon de salon. Ou seja, os franceses não tinham televisão e não tinham internet, eles ficavam evocando espíritos. Era o que a nobreza francesa fazia. Sentava em torno de uma mesa e esperava a mesa se levantar e responder perguntas, as mais importantes possíveis. Em que bolso está meu relógio? A nota que está no meu outro bolso é de quanto? Uma vez por outra, alguém perguntava: onde está meu marido? Aí complica a situação, o espírito ia embora e acabava a reunião. Mas tinha mais na semana seguinte. E por volta de 1851, o professor Rivaio recebeu de um amigo seu, magnetizador, a notícia insólita de que as mesas poderiam ser magnetizadas e responderem perguntas. Ao que ele respondeu: até que me prove que mesas têm cérebro, eu vou tomar essa história como uma história da carochinha. O termo francês que ele usou é uma história para encantar madames. E o amigo insistiu: mas professor, o senhor, durante a sua vida inteira, foi um homem de ciência e nunca abandonou uma ideia como falsa antes de analisá-la. E aí, por insistência, o professor Rivaio resolveu analisar aquela ideia que estava tomando conta dos salões parisienses para tirar a dúvida. Mas a qualidade do gênio é enxergar o que ninguém enxerga, por trás
de fatos comuns da vida. Foi assim na Grécia Antiga, quando Tales de Mileto procurou a origem de todas as coisas, quando Sócrates procurou a essência do conhecimento, quando Isaac Newton viu uma maçã caindo e procurou saber por que a maçã estava caindo. Enquanto as pessoas estavam se divertindo com as mesas girantes, o professor Rivaio se chocou pelo inusitado da situação, daquelas mesas estarem se levantando e respondendo perguntas, e procurou saber o que é que estava por trás disso. E entre as perguntas, as fofocas, os números da bolsa, as adivinhações, o professor perguntou à mesa: quem é você? Ou o que é você? Como é que a mesa respondia? Batendo, o pé levanta. Eu pessoalmente já fiz esse experimento. O pé levanta e ele bate um número de vezes. Vocês devem estar se perguntando: isso é fantástico demais. É porque a gente não para fazer. Todo mundo aqui já deve ter ouvido falar da tal brincadeira do copo. Os espíritos estão aí, é só chamar. Mas, quando eu disse para um amigo meu, que ele estava debatendo comigo que espírito não existe, que espírito não existe, que espírito não existe, eu disse para ele: então, olha, pega um copo aí e chama. Ah, não, pelo amor de Deus. Não é? Eu nem falei isso, olha. Eu fui mais leve com ele. Venha para o centro espírita para a gente fazer uma experimentação. Ah, não, eu entrar no centro espírita, mas espírito não existe. Esse negócio de morto é coisa de conto de fadas, mas todo mundo, quando passa na frente do cemitério, se benze, e ninguém quer dormir lá dentro, mas o tal do morto não existe. Não é? Então, a mesa batia pelo número de letras. E o ser que estava por trás da mesa, que aí o raciocínio lógico do velho professor, a essa altura com cerca de 50 anos de idade, ele perguntou, ele se questionou: se a mesa é capaz de dar respostas inteligentes, então existia um ser inteligente por trás da mesa. Por isso que ele perguntou: quem é você? E foi o fenômeno que disse, foi a mesa que disse para ele: eu sou um espírito. Eu sou um homem que viveu na terra sem a carne. E aí o professor Rivaio ficou encantado com aquele, ficou intrigado com aquele fenômeno e percebeu que por trás daquela brincadeira poderia existir algo sério. E começou a participar semanalmente nas sessões do casal Baudin. O próprio fenômeno, o próprio espírito, aquele que se intitulava enquanto espírito, disse que aquele meio de comunicação era incômodo e propôs uma cesta com lápis. E aí o sensitivo, o médium, ao invés de botar a mão na mesa, botava a mão na cesta. Eu já fiz com a cesta, não, já fiz com a mesa. 3 pessoas botavam a mão na cesta e a cesta começava a escrever. Depois o próprio espírito disse que o lápis podia ir direto para a mão do médium. Não foi o professor Rivaio que foi em busca de espíritos. Ele foi em busca da mesa gigante, da diversão de salão, para saber como é que aquela mesa estava voando. Foram os espíritos que se revelaram que foram em busca dele. Ele nem pensou na hipótese, a primeiro momento, são espíritos. Não, foram os espíritos que se revelaram.
E foram um desses espíritos que disse a ele que numa encarnação passada nas Gálias, ele é um sacerdote druida chamado Allan Kardec, e que ele tinha a missão de renovar as bases da cultura ocidental, e que para cumprir essa missão ele teria que sacrificar o seu conforto, as suas horas de lazer, e mais do que isso, ele seria traído pelos seus próprios amigos e as suas melhores instruções seriam falseadas. Mas que os espíritos que estavam conversando com ele, sobretudo um espírito intitulado Espírito de Verdade, que se comunicava com ele 15 minutos por mês, que é o líder do movimento de renovação da Terra, disse que estaria ao lado dele. Que a primeira revelação da lei de Deus veio através de um grande profeta, Moisés, que revelou a ideia do Deus único, da lei de Deus e da justiça divina. A segunda revelação da lei de Deus veio através do Mestre Jesus, que veio revelar a lei do amor e da caridade. Mas a terceira revelação seria colocar claramente o que a primeira e a segunda revelações colocaram de forma velada ou subentendida: a vida eterna. Porque Moisés coloca nas escrituras judaicas, muitos cristãos acreditavam, muitos judeus acreditavam na imortalidade, outros não, de forma bem velada. Nós vemos no livro de Ezequias aquele momento que, aí já não é de Moisés, aquela passagem da Bíblia onde os esqueletos se levantam da terra. Nós vemos no livro de Josué que Josué foi até a feiticeira de Endor e conversou com o próprio pai dele, tomando conselhos de guerra. O pai disse que para ele não ir para a guerra, e ele foi do mesmo jeito. Nós vemos Jesus prometendo claramente o reino dos céus, a vida eterna, dizendo que na casa do meu pai há muitas moradas, mas através da ordem dos espíritos superiores, que são os espíritos do Senhor, quais estrelas caindo dos céus, conforme está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos Santos se revelariam em centenas de lugares ao mesmo tempo. A terceira revelação não seria obra de um profeta. A terceira revelação seria um movimento profético em si mesmo. Ela viria realizar aquele trecho do Evangelho onde diz: vossos filhos, vossos velhos profetizarão. Porque diante da necessidade evolutiva da humanidade para o terceiro milênio, a terceira revelação não poderia vir de fora para dentro, através de um livro sagrado, ou através de um profeta. Ela teria que emanar de dentro do próprio ser humano, da própria consciência humana. A terceira revelação viria então através das centenas de médiuns que se manifestarem, centenas e centenas de espíritas, e Allan Kardec seria o condensador, o líder, o centralizador, o codificador
deste movimento de renovação da espiritualidade humana, que nós chamamos de espiritismo, que não traz rigorosamente nada de novo. Os gregos já sabiam dos espíritos, os egípcios já sabiam dos espíritos, os primeiros cristãos, o cristianismo apostólico, acreditavam nos espíritos e na reencarnação. Mas o espiritismo traria essa antiga verdade da vida eterna, vivenciada em centenas, milhares e depois de milhões de pessoas que, através do seu exercício mediúnico, que através do seu contato direto com os espíritos, através do estudo do mundo espiritual, poderiam sentir em si mesmas, através de evidências científicas, experimentais, através da aliança da ciência com a religião, a humanidade estava agora sendo chamada a não ser ouvinte da revelação divina, mas ser partícipe da revelação divina. Um novo movimento de educação espiritual da Terra. É por isso que o Espiritismo tem sua origem na revelação divina, mas é elaborada pelos seres humanos. Porque dentro de um modelo pedagógico construtivista, o Espiritismo tem que ser construído no coração e na mente das pessoas. A pessoa não ensina Espiritismo para o outro. O outro tem que aprender reflexionando sobre sua vida, estudando as leis de Deus e, sobretudo, estudando a sua consciência. Kardec pergunta aos espíritos: onde está escrita a lei de Deus? E os espíritos respondem: a lei de Deus está escrita na consciência. Como diria São Paulo, quando eu era criança, eu via como uma criança, eu pensava como uma criança, eu enxergava como uma criança. Agora que eu sou um adulto, eu vejo como adulto, eu penso, eu sinto como adulto. A revelação divina, revelada por um profeta, que é o representante de Deus perante os homens, e uma igreja que deve ser seguida, é a infância da humanidade. É um modelo pedagógico espiritual que funcionou para o homem brutalizado e analfabeto, insciente e ignorante da antiguidade. Nós hoje quase todos temos smartphones e podemos pesquisar tudo. Nós não somos mais ignorantes, não somos mais inscientes e não somos mais insensíveis. O modelo pedagógico agora é: a lei de Deus se revela na sua consciência e você tem que aprender a ler a sua consciência. E Allan Kardec, na condição de grande pedagogo a vida toda, ele sistematizou aqueles mistérios todos da religião e da filosofia que causavam revoluções, que causavam confusão, nos esclarecendo que o Espiritismo é a chave pela qual nós podemos entender a vida, podemos entender as Sagradas Escrituras, alinhando as Escrituras bíblicas com o conhecimento científico, fazendo a fusão entre fé e razão para um novo ser humano, para uma nova humanidade formada por pessoas que são capazes de se relacionar com Deus sem intermediários, que são capazes de estudar e entender a lei de Deus e prestar consciência e prestar contas a Deus dos seus atos e ter a realidade espiritual dentro de si e não em algum templo ou religião. O homem que melhor deu testemunho dessa realidade foi
Francisco Cândido Xavier. Logo na infância, ele convivia com os espíritos, com a mãe dele desencarnada, que falava com ele, porque ele sofria muito com a madrasta. E já por volta da adolescência, apareceu um espírito para ele. Ele estava saindo da adolescência, tomando conhecimento da doutrina espírita, e esse espírito que iria guiá-lo a vida toda, apareceu para ele, respondendo as questões sobre o que é que ele teria que fazer na vida dele para conseguir guiar aquele impulso que ele tinha incontrolável de contato com o plano espiritual o tempo inteiro. Na escola, Chico Xavier estava conversando, o pequeno Chico, com um espírito, e a professora reclamou com ele, porque ele não estava prestando atenção na aula de línguas. E ela disse que ele teria que fazer uma poesia. E ele perguntou sobre o que é que queria poesia. Sobre a areia. Apareceu um espírito de um poeta, e ele fez uma poesia completa sobre a areia, escrevendo no quadro. Um adolescente. Aliás, a primeira obra mediúnica de Chico foi um prodígio, Parnaso de Além-Túmulo, onde cerca de 50 poetas brasileiros e portugueses escreveram aquele livro para um jovem que tinha 20 e poucos anos de idade e não tinha saído da sua pequena Pedro Leopoldo, no interior de Minas Gerais, e não tinha internet para pesquisar. E escreveu a ponto de Humberto de Campos, membro da Academia Brasileira de Letras, dizer: se esse rapaz não recebe espíritos, então ele é o maior prodígio literário da humanidade. Mas como Chico poderia lidar com essa faculdade? Então esse espírito apareceu para ele e disse: eu sou o seu guia. Depois você vai saber a seguinte história. Emmanuel. E Chico perguntou: e agora, Emmanuel, em que vai ser pautada a minha vida? E ele disse: Chico, em 3 palavras: disciplina, disciplina e disciplina. Eu acho que Chico Xavier merecia, se fosse católico, um título de santo, porque ele fez algumas coisas milagrosas. Mas o milagre que mais impressiona Chico Xavier é que ele foi um funcionário público que se aposentou com 30 anos de serviço e não faltou um dia de trabalho. Eu fico impressionado com um negócio desse. Dormir as coisas da Né? E ainda arranjou tempo para escrever 400 livros, cujos direitos autorais rendem milhões de reais até hoje. E se aposentou como funcionário, se não me engano, do Ministério da Agricultura, com o saláriozinho dele de aposentado. Ele escrevia em alguns anos, no início menos, depois mais, 10 livros por 10 livros por ano. Vocês sabem o que é escrever 10 livros por ano? É algo difícil do mais brilhante escritor fazer. Ele já fez isso. 2, 3, 5 livros. Na verdade, eu ainda não escrevi nenhum. É para falar a verdade. Então vamos arredondar essa conta. O mineirinho lá do interior já chegou a uma produção de 10 livros por ano, 5 livros por ano. Começou menor e aumentou. Pior que isso,
ele escreveu uma obra de 500 páginas, rememorando todo o cristianismo primitivo, todas as cartas apostólicas, toda a história do cristianismo primitivo, em 30 dias. Emmanuel apareceu para ele: Chico, nós temos que refletir sobre a vida dos apóstolos. Nós precisamos ler algum texto sobre isso. Mas para que, Emmanuel? Não. Precisamos estudar isso. E Emmanuel começava a fazer ele se sentir daquela forma, estudar o Evangelho, sentir o Evangelho. Mas, Emmanuel, para que você está fazendo isso? Não, Chico. Eu tenho uma obra, depois de um ano, refletindo sobre o Evangelho, sobre o ambiente apostólico, Emmanuel carregando o Chico para visitar algumas paisagens espirituais, vivendo os tempos do Evangelho. Não, Chico, eu preciso que você tire 30 dias de férias. Ah, Emmanuel, não dá. Por quê? Porque eu tenho uma obra para fazer, eu preciso de 30 dias seu. Ah, não tem condição, sou trabalhador e tal e tal. Umas semanas depois, Chico chegou para Emmanuel: olha, eu não sei o que é que eu vou fazer aqui da minha vida. Eu vou ter que interromper minhas atividades aqui no centro, porque está um problema muito sério no meu trabalho. E o meu chefe diz que quer que eu fique internado na Fazenda Modelo durante 30 dias. Pronto, Chico, providenciamos. Os 30 dias que eu queria. Você vai fazer 30 dias internado trabalhando, né? Mas antes do trabalho, de madrugada, o seu compromisso é comigo. E foi nesses 30 dias que foi escrito o livro Paulo e Estevão, retratando o cristianismo original. Junto com esses, foi escrito há 2.000 anos, Ave Cristo, Renúncia, os livros históricos de Emmanuel, 50 anos depois. Trazendo o Renúncia é de uma sequência separada, mas os 4 outros trazendo histórias do cristianismo primitivo. Emmanuel, através de Chico, ele fez um trabalho de resgate do cristianismo. Ele saiu comentando toda a Bíblia. As 4 obras de Emmanuel estão aqui: Vinha de Luz, Pão Nosso, Fonte Viva, está faltando um. Aqui, Caminho, Verdade e Vida. Né? Comentando os detalhes do Evangelho. Mas a mediunidade de Chico era prolífica. Do mesmo forma que ele tinha um teólogo como Emmanuel do lado dele, ele tinha um cientista como André Luiz, escrevendo com um jornal. Ele tinha também um cronista como Humberto de Campos, escrevendo contos. Ele tinha até um poeta satírico como Boccaccio, escrevendo poesias satíricas. Os jornalistas, os cientistas não acreditaram. A revista mais famosa da época, O Cruzeiro, foi fazer uma entrevista com Chico. Eles se disfarçaram de jornalistas americanos e foram entrevistar Chico. Tiraram fotos dele, algumas não muito felizes, enganaram Chico, e aí voltaram para casa felizes da vida, porque esse negócio de espiritismo não existe coisa nenhuma, porque se Chico fosse espírita, não teria sido enganado, né? Quando ele chegou em casa, um ligou para o outro e disse: Fulano, você já abriu os livros que Chico me deu de presente? Olha aí, com amor, eu não lembro a dedicatória, do seu irmão Emmanuel para Fulano de tal. Emmanuel fez a dedicatória com o nome certo da pessoa. Para os dois, eles ficaram assustados. Não vou mexer mais com esse negócio de espiritismo, não. Negócio esquisito. Esse negócio é assustador. A mediunidade de Chico foi das mais patentes que
nós tivemos conhecimento. Ele tinha o hábito de assinar poligraficamente, ou seja, ele assinava as cartas dos Espíritos com a mesma caligrafia dos Espíritos. Eu pessoalmente assisti Dr. Pé Andréa, grafo técnico ferense, que escreveu um livro, A Psicografia Perante os Tribunais. Passou 10 anos, ele que é perito em achar falhas de assinaturas, comparando as assinaturas do vivo e do morto, por assim, para me expressar bem. E as assinaturas eram perfeitas. Não é uma capacidade que qualquer médium faça. É uma capacidade dos médiuns polígrafos. Poucos médiuns têm isso. Durante anos, ele fez psicografia para as mães que procuravam os filhos. Eu assisti um filme, entre diversos relatos, filme As Mães de Chico Xavier, e um relato me espantou bastante, quando a mãe buscou notícia do seu filho, e o filho psicografou uma mensagem, e a mãe disse aqui, eu não lembro o nome do espírito, na verdade, disse aqui, olha, o tio do seu filho está aqui, tio Antônio está aqui do lado dele, ele é padre. E essa mulher saiu de lá dizendo que Chico deu um erro, porque não tinha tio padre do filho dela. Aí essa mulher passou 90 dias procurando um padre da família dela, até que ela recebeu a notícia que ela tinha um tio-avô italiano que era padre. Mas Chico já sabia, porque o padre estava lá. Entre tantas outras evidências mediúnicas que nós poderíamos citar de Chico Xavier. Mas nós diremos que Chico fez um testemunho da doutrina espírita exarado por Allan Kardec, não foi pela sua mediunidade prodigiosa, mas foi pela sua vida. O primeiro ponto a destacar desse eloquente testemunho espírita é a questão de um homem que escreveu 400 livros, best-sellers, alguns com centenas de milhares de livros vendidos, e nunca ganhou um centavo nos livros. E tinha 7 irmãos para sustentar. E o pai dele dizia para ele: meu filho, esses espíritos têm que ajudar alguma coisa, porque ele está aqui passando necessidade. E ele dizia que ele não podia ganhar dinheiro com os espíritos. Além de sustentar os irmãos, o pai tem um emprego. Ainda parava todo sábado à tarde debaixo de um abacateiro para dar dinheiro para os pobres. E para ir atrás da cesta básica, ir atrás da comida das pessoas esfaimadas. Teve um dia que o caminhão dos doadores de comida não chegou, tinha uma fila imensa, e apareceu Bezerra de Menezes para Chico. Disse: Chico, venha comigo. E guiou ele para onde tinha um caminhão de comida. E ele não deixou de dar comida para os necessitados. Tem muitos casos de Chico Xavier. Primeiro isso. Nos dias de hoje, em que se vende a religião, em que se comercializa o nome de Deus a 3x4, um homem que podia ser milionário com o dinheiro dos seus livros, não ganhou um centavo e se aposentou como funcionário público, trabalhando quase todos os dias como espírita,
na Império Leopoldo e depois em Uberaba, atendendo centenas de pessoas até altas horas da madrugada e ainda escrevendo os livros, e se aposentou com o salário dele. Esse é o primeiro testemunho de Chico Xavier ao Evangelho segundo o Espiritismo. Não saiba a sua mão direita o que está dando à esquerda. Dai de graças o que de graça recebestes. Fora da caridade não há salvação. O Evangelho que Kardec escreveu, que os Espíritos escreveram através de Kardec, estava testemunhado lá. O segundo testemunho, talvez pior do que o primeiro, foi um dos médiuns mais criticados, mais atacados, mais escrutinados, mais testados que nós conhecemos na história. O próprio sobrinho dele, que era médium também, e que foi educado por ele também, chegou a afirmar que o tio era uma farsa. E escreveu poesias para dizer que ele também fazia melhor do que o próprio tio. Problemas com a Federação Espírita, problemas com os espíritas, problemas com os jornais. Chico Xavier foi processado judicialmente porque ele escrevia livros de Humberto de Campos e a família queria os direitos autorais dos livros que ele estava escrevendo. Se ele não queria o dinheiro, a família do morto queria. O que é uma grande contradição, porque a família de Humberto de Campos era muito católica e estava admitindo publicamente que o defunto estava escrevendo. Né? É chamado, Chico Xavier foi chamado às barras do tribunal. Os espíritas se juntaram, a Federação Espírita defendeu Chico, que era ela que estava publicando os livros de Chico, e acabou que a sentença do juiz foi o seguinte: os direitos autorais da família cessam com a morte do escritor. Depois de morto, o escritor escreve para quem ele quiser. Né? Aliás, essa não é a primeira vez que Chico Xavier vai às barras do tribunal. Indiretamente, no momento em que um amigo matou outro, Chico Xavier, outro testemunho, a autoridade moral. Chico Xavier mandou uma carta para o juiz, psicografada pelo espírito do defunto, dizendo que o amigo dele não era inocente, que a arma tinha disparado por acaso. E o juiz inocentou, baseado na psicografia de Chico Xavier. Esses mesmos jornalistas da revista O Cruzeiro fizeram fotos de Chico Xavier dentro da casa dele, e Chico Xavier, na inocência, deixou-se fotografar até na banheira tomando banho, e usaram a entrevista que fizeram com ele para ridicularizar. Foi o médium mais atacado do Brasil, que eu saiba até hoje. E por tudo isso, ele teve que silenciar e dar testemunho de outra qualidade que está no Evangelho segundo o Espiritismo: a indulgência e a abnegação. Lá para a metade da vida, Emmanuel apareceu para Chico. Chico já tinha psicografado umas 200 de livros, e Emmanuel apareceu para ele: olha, Chico, nós tomamos uma resolução aqui agora. O que foi? Sua reencarnação está confiscada, ela pertence a gente agora. Já pensou isso? Ah, Emmanuel, não aceito isso não, então prossiga sozinho. Ah, tá bom, Emmanuel, como é que é? Vamos aumentar a quantidade de livros agora. Sua vida não te pertence mais. Sua vida é do espiritismo, dos sofredores, dos obsediados, dos pobres. Sua reencarnação está confiscada.
Mas talvez isso seja um testemunho de um trecho do Evangelho de São Paulo. Não sou mais eu que vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Então, Chico Xavier atingiu um mais alto nível desejado para um cristão. O momento em que ele não vive mais, mas é o Cristo que é a sua essência divina que se manifesta através dele o tempo todo. Quando o cristão, quando o Espírito chega nesse nível de entendimento, a sua personalidade se anula. Tem gente que gosta de personalidade forte, porque quando eu quero uma coisa tem que ser do meu jeito. Porque eu não mudo de opinião. Se eu dizer sim, é sim. Se eu disser que é vermelho, é vermelho. Se eu disser... Não. A sua personalidade se anula. Você não é homem, não é mulher, não é médium, não é espírita nem protestante. Você é um raio da luz divina. Você expressa a vontade de Deus. Quando Chico disse, a sua reencarnação, a sua vida está confiscada, é porque o iniciado Chico Xavier se tornou um missionário divino Chico Xavier. É Deus que vive através do missionário, e não as suas preocupações mesquinhas. Nós temos a doutrina de Kardec, nós temos o exemplo de Chico, temos os mentores espirituais dessa casa espírita, o nosso espírito protetor, que estão tentando acordar a nossa consciência divina. Para assim, como Chico Xavier, como outros missionários, como Allan Kardec, que sacrificou até o descanso dele pela missão dele, talvez não se exija tanto da gente, mas nós podemos caminhar em direção à superação das mesquinharias que fazem a dor o espinho de nossos corações. Um está chateado porque o filho não quer fazer o curso que ele quer, outro porque o carro bateu, outro porque o salário acabou antes do mês. Acontece isso com algumas pessoas, não sei quem. E as contas continuam chegando. Você está estressado porque seu político não vai se eleger, e aí vai sair em brigas homéricas com seu vizinho para eleger seu político do coração. Seu time perdeu o campeonato, seu vizinho não lhe acha bonito, seu patrão não lhe trata bem, seus clientes são estressantes. Tudo isso é nada. Tudo isso é a consciência limitada do homem que vive na horizontalidade terrena e que fica sofrendo por coisas mesquinhas do terra a terra, que a gente acha uma enormidade, como o dinheiro na conta, o diploma, a posição social. Mas o aprendizado que o Espírito nos traz é: nós somos espíritos. De Deus nós viemos, para Deus nós vamos. Como diz Paulo no livro dos Espíritos, o destino do Espírito é transitar em direção a Deus. Quando nós abandonarmos a nossa personalidade humana mesquinha em prol da nossa grandiosidade divina, imortal e eterna, nós seremos felizes. No final da vida, Chico Xavier estava na cama do hospital, porque Chico Xavier tinha todo tipo de doença. Tinha um olho ruim, tinha outras coisas, problemas, tinha uma série de doenças. E já no final da vida estava na cama do hospital. E perguntarei como é que ele estava se sentindo.
E ele diz: eu nunca estive tão bem toda a minha vida. Esse é o momento mais feliz da minha vida. Isso é a consciência divina do Espírito purificado unido a Deus falando, sobrepujando as limitações do corpo. É esse o destino que o Espiritismo e o verdadeiro cristianismo nos oferece. Quando Jesus disse: eu vos dou a minha paz, mas não é a paz dos homens, porque pelo contrário, a paz de Jesus exige sacrifícios e às vezes até conflitos sociais. Ele estava falando disso. Quando Jesus estava falando do reino dos céus, ele estava falando disso. Kardec nos indicou o caminho para alcançar o reino dos céus. Chico chegou no reino dos céus. Doravante, nós também chegaremos. Nós todos um dia seremos anjos. E que Deus nos ampare e nos ilumine na nossa caminhada.